Grupo de Doutrina Espiritual, Irmãos Ariel e Abidiel. Somos irmãos em Cristo Jesus. Tema de hoje: líderes religiosos, lobos ou cordeiros diante de Deus? Amados irmãos em Cristo Jesus, que o amor de Deus esteja com todos vocês. Há alguns dias, falamos com vocês sobre as religiões e também sobre falsos profetas. Para complementarmos estes assuntos, hoje vou lhes expor a forma como os líderes religiosos se comportam e como esse comportamento, à luz das palavras do Cristo, é visto diante de Deus. Todos vocês têm a sua própria religião, então cabe a cada um tirar suas conclusões. Existem algumas características humanas que mostram claramente o íntimo de cada um. Entre elas estão a mansidão do cordeiro e a esperteza do lobo. Aplicaremos essas duas peculiaridades aos líderes religiosos. Irmãos amados, quando eu falo em líderes, falo das pessoas que estão nos púlpitos das igrejas, dos templos ou ainda nas cabeceiras das mesas em que dirigem filosofias cristãs ou não. Dentre estes últimos posso citar, entre muitas, o taoísmo, o budismo e o espiritismo. Aqui cabe uma observação. Erroneamente, alguns pensam que o espiritismo é uma religião, quando na verdade é uma filosofia de vida em conformidade com as verdades do Cristo. Bem, voltando ao nosso assunto, meus amados, peço que prestem bastante atenção, porque em todas as religiões e filosofias existem lobos que deveriam ser sempre cordeiros. Veremos, portanto, a seguir, algumas das muitas características que podem determinar se o líder de sua igreja ou de sua filosofia é uma coisa ou outra. Primeira característica: a importância de seguir as verdades do Cristo. Quando vocês entram em qualquer casa de oração, esperam primeiramente que a pessoa que está lhes ensinando faça das verdades do Cristo o ponto mais importante daquele culto, ofício ou palestra. Mas ao invés disso, a pessoa começa tentando encontrar na palavra de Deus alguma citação ou versículo mostrando quanto Deus se importa com a sua fidelidade financeira. Aí então ele começa a pegar uma citação aqui, outra citação ali, mas sem explicar o contexto daquelas palavras. Existem alguns poucos versículos da Bíblia em que essas pessoas se apegam muito para justificar a cobrança do dízimo, que é a 10ª parte de tudo que se ganha financeiramente. Um deles está no livro de Malaquias, capítulo 3, versículos do 6 ao 9. Antes de tudo, devemos lembrar que Deus instituiu o dízimo lá na época de Moisés, quando da construção do tabernáculo. Só que eles não explicam aos fiéis que esse dízimo era pedido em produtos agrícolas e animais. Não tem uma citação sequer de dízimo pago em dinheiro, e na época já existia o dinheiro, pois Abraão, muito antes de Deus instituir essa lei aos levitas, comprou o túmulo de Sara por 300 ciclos de prata. Isso quer dizer que havia moeda corrente entre as pessoas. Outro versículo em que os líderes se apegam é aquele em que Jesus nos fala que quem é fiel no pouco é fiel também no muito. Mas no contexto, Jesus aqui falava das verdades espirituais que estavam sendo reveladas. Assim, aquele que divulgasse o muito que sabia seria recompensado, e aquele que soubesse pouco, mas divulgasse este pouco que sabia, também seria recompensado. Notem ainda que Jesus jamais se referiu a qualquer dízimo que fosse, mas alguns líderes religiosos misturam todas as citações que encontram para poder concluir e convencer os fiéis que Deus precisa de seu dinheiro. Aí, falam disso no começo do culto ou ofício, dão um jeito de falar no meio dele também, e no final tornam a falar sobre o assunto. Assim, em uma hora que deveria ser usada para ensinamento,
45 minutos foram gastos falando em dinheiro. Estou incluindo nesses minutos o tempo que os fiéis gastam indo levar os seus envelopes ou dinheiro em um alforje disponibilizado só para este fim. E este tempo deveria ser usado sim para falar sobre os ensinamentos de Jesus. Mas fazem isso por quê? Porque são movidos pela ambição e não pelo amor a Deus. Nesta primeira característica, vocês conseguiram identificar o seu líder? Em caso positivo, saiam dele. Não estou falando para vocês saírem da religião a que pertencem, mas sim para saírem desse líder. Mas se em sua religião todos os líderes forem assim, então procurem outra. Mais adiante falaremos detalhadamente sobre o dízimo. Segunda característica: a importância do pecado na vida do outro. Vejam se esta característica lhes é familiar. É quando o líder religioso dá importância demasiada aos erros dos outros, mas dos erros dele próprio ele não se lembra, como se fosse isento de pecados. Vocês poderão notar isso quando ele falar sempre neste assunto, olhando nos olhos de cada um e falando coisas semelhantes a essas. Vocês fazem isso, ou vocês fazem aquilo. Ou ainda, vocês não fazem isso ou aquilo, quando na realidade ele deveria falar nós fazemos ou nós não fazemos. Ou seja, ele sempre deveria se incluir como sendo uma pessoa imperfeita, passível de cometer erros. Deveria se lembrar de que ninguém é infalível, mesmo quando estamos desencarnados. Assim, aquele que se coloca acima dos fiéis também veste a pele de lobo. Conhecem alguém assim? Se conhecerem, fujam dele também. Terceira característica: a condenação. Quem não conhece um líder religioso que durante o seu culto ou ofício fala demais excessivamente na condenação eterna? Meus irmãos, quem somos nós para dizer que esse ou aquele irmão será condenado por Deus? Eles colocam medo em seus fiéis em vez de transmitir amor e boa vontade, que é o papel de todo líder religioso. O resultado disso é que as pessoas começam a servir a Deus por medo e não por amor. Façam essa pergunta a vocês mesmos: amo a Deus ou tenho medo de ser castigado por Ele? Na verdade, os líderes com essa peculiaridade teriam que ser como Jesus, que só ensinou as pessoas a se amarem umas às outras, mas se não o fazem, também são lobos diante de Deus. Portanto, também fujam deles. Meus filhos, eu poderia ficar até amanhã enumerando as características desses pseudo-líderes, mas o mais importante é que eu quero que vocês saibam que todos nós somos iguais perante Deus, seja qual for a religião ou filosofia a que pertençamos, e que Deus só vê o nosso coração, se vocês o amam de verdade e se amam também os seus próximos como a si mesmos. É apenas isso que Deus quer de vocês. Então, meus amados, tomem cuidado, procurem frequentar ambientes livres de pessoas com essas características, pois isso não lhes faz bem. Ao invés de seguirem uma religião ou filosofia que deturpam as verdades do Cristo, sigam o próprio Cristo. É muito mais simples e satisfatório. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar lhes falando e desejo que todos vocês tenham a paz e o amor de Jesus Cristo em seus corações. Até outro dia. Espírito Francisco, Piracicaba, São Paulo, 23 de novembro de 2015. Novitas in solemni vera, et veris